Boa tarde, pessoal. Estamos aqui hoje com bastante frio. Deu uma segunda neve aí há 2 dias atrás e esfriou bastante. Então hoje tá muito frio aqui. Por isso eu tô de blusa, embora a casa aqui são quentinhas, mas é um calor artificial. Então de vez em quando a gente tem que abrir uma janela, abrir uma porta para ficar mais natural, né? Então, só que o frio é tanto lá fora, gente, que quando abre a porta da casa ou a janela, rapidinho esfria dentro de casa, esfria muito, tá? Mas é isso aí, gente. Então, o que acontece? Hoje eu quero falar aqui a respeito da tragédia em Minas, né? Coisa muito triste que aconteceu com o pessoal lá. E às vezes a gente fica aí de ficar pensando, ouvindo às vezes alguém falar também, julgar, por que o pessoal estava lá desafiando o perigo, né? Mas vamos pensar uma coisa, né, gente, que há milhões e milhões de anos, aquelas rochas estão ali fixas, nunca aconteceu um acidente ali, uma coisa dessas, para poder, né, há quantos anos ali é um ponto turístico, e as pessoas vão ali, já tem costume, né, de acessar aquelas áreas ali, embora tem um comentário por aí que, né, a gente vê nos vídeos, né, pessoas gritando para eles saírem de lá, porque as rochas estavam despreendendo, as pedras se soltando e tal, mas como é um período chuvoso, muita enchente, então é normal de você ver alguns, né, pedaços de barranco cair, porque eu já vi isso acontecer em lugares que não oferece risco nenhum, é normal a terra se despreender, soltar, né, alguns barrancos, e lá com certeza estava soltando algumas pedras, como é normal de acontecer nesses cânions, né, nesses lugares assim bem acidentado como é lá, né, pelo que a gente vê nas imagens. E cair algumas pedras também é algo comum, é normal. Porém, assim, a pessoa está ali imaginando que uma rocha de todo tamanho como aquela iria se despreender, né? Rochas que são fixas há milhões de anos, né? Então, ali já é um lugar que é um lugar explorado por turistas, né? Aventureiros, né? Pessoas que gostam desses movimentos. Então, a gente não deve ficar falando porque as pessoas gritaram, sinalizaram, gente. Por mais que as pessoas estavam vendo talvez uma pedra daquelas rolar, pedras de menor porte, a gente não deve falar que a pessoa que as pessoas não quiseram ouvir. Até porque, gente, não é possível também ouvir o que uma pessoa está falando perto de um volume de água daquele, barulho de uma lancha, né? Então não era possível mesmo. E até mesmo as pessoas entender por aceno o que estava acontecendo, sendo que talvez as próprias pessoas que estavam ali, talvez estavam assistindo, contemplando, vendo que as pedras soltar de lá, mas não imaginando que uma rocha daquele tamanho soltaria. Até porque há milhões de anos ela já está ali. Mas, infelizmente, gente, as coisas hoje, assim, tá difícil confiar e acreditar, né, no que pode nos acontecer ou não. Então, a gente talvez tenha que ter mais um pouco de precaução. Mas quanto dizer assim, eles não quiseram ouvir, não fomos ouvidos, gritamos, assinalamos para eles e tal, e eles não deram atenção pra gente. Vou contar um caso que me aconteceu no ano de 2007. Eu estava passando num lugar de muito barro, então eu fechei os vidros do carro e estava acelerando, eu e minha mãe. Estava dentro do carro, então eu ouvi assim um barulho diferente no carro, mas nada que fosse anormal no meu modo de pensar. Só que as pessoas que estavam do outro lado começou a gritar desesperada, assim, eu via eles acenando para mim, mas para mim aquilo estava normal. Eu pensei, não fazia a menor ideia que aquilo fosse comigo. Eu tô lá acelerando o carro e tal. Eu só dei fé do que estava acontecendo quando a fumaça brotou dentro do carro. Meu carro estava em chamas por fora. E as pessoas ficou de fora vendo, né? Então talvez não é possível a pessoa que está próximo ao perigo
ver o tamanho da gravidade daquilo, como foi o meu caso, entendeu? Então as pessoas que estavam de fora, de longe, estavam vendo o risco que eu estava correndo. Então quando a fumaça brotou dentro do carro, aí sim, aí eu fui sair correndo e deixei aquilo para lá, tentamos apagar o fogo e tal, conseguimos. Deus abençoou que nada de mal aconteceu, pior, né? Então, eu acredito que pode ser também o caso dessas pessoas que estavam ali, nessa lancha, nesses barcos, próximo a esse cânion lá, essas pedras, mesmo despreendendo algumas pedras pequenas, mas, gente, não dá para prever o tamanho, né? Uma tragédia dessa dimensão, não dá para prever isso, sabe? Então, assim, não existe uma receita para a gente falar, ó, isso vai acontecer com você. Não, não existe uma coisa, né? Não tem, assim, uma profecia, assim, que a gente, de alguém que possa falar, não vai lá em tal lugar não, porque... Então, ali é um ponto turístico, gente. É um lugar que todo mundo fica esperando chegar seu dia, final de semana, suas férias, para poder ir passar ali. Então, essa temporada é normal das pessoas acessar esses lugares, né? Então, o que nos resta hoje é entender a dor de cada um, a dor dos que sobreviveram, né? Daqueles que tiveram a sorte de não estar no momento, e a dor das famílias também, né? Então, é uma coisa que a gente tem que olhar com carinho, porque, gente, não é fácil perder um ente querido. E ali a gente vê nas fotos pessoas de todas as idades estavam ali. Então vamos refletir e pensar numa coisa: será que essas pessoas todas eram inconscientes? Será que essas pessoas são aventureiras ao extremo, pessoas rebeldes, ao ponto de não ouvir quem estava gritando ou até mesmo assinalando para eles? Não é assim, gente, sabe? Então, quem está muito perto, talvez, do perigo, talvez nem consegue perceber, né? E ali são várias razões que talvez levaram eles a não perceber o tamanho do perigo que eles estavam correndo, né? O risco que eles estavam correndo. Então, a gente tem que entender essas questões também, porque a nossa vida não é nós que determina o nosso dia, né? Quanto tempo nós vamos viver. Quem determina o quanto nós vamos viver é Deus. Então, ele já sabia que o dia estava preparado, né, para aquelas pessoas ali. Infelizmente, né, a gente fica triste porque, assim, a gente sabe que é muitas consequências que está atingindo nos últimos tempos o nosso estado de Minas, né? Então, que Deus olhe para o estado de Minas e tenha misericórdia, porque é muita coisa difícil que tem acontecido, né? Muitas chuvas, muitas enchentes, muitos desastres naturais, cidades, né, sendo alagadas. A gente vê essas coisas acontecer, a gente fica triste, não é fácil, né? Mas, gente, hoje o que nos resta é entender que essas pessoas que se foram, nós não julgar que ele estava ali desafiando os perigos, estava curtindo o seu momento de lazer, porque qualquer um de nós, gente, se tiver oportunidade, a gente vai. Eu já tive, talvez, já fui convidado para ir nesses lugares, né, quando eu tinha aí uns 17 anos. A minha mãe parece que com medo de eu sair, que eu nunca tinha viajado para lado nenhum. Eu tinha uns parentes que sempre ia, né, a temporada deles, eles passavam lá e levavam barco, né, e rodava, né, explorava tudo enquanto é região ali. Então, eu acabei não indo, né? Porque eu temia, assim, eu fui no conselho dela, foi bom para mim, numa certa parte tô aqui, não, tipo assim, nada de mal me aconteceu, mas não quer dizer que se eu fosse também iria me acontecer. Mas o que acontece é isso, gente, a gente às vezes fica assim, pensando, eu vou evitar isso. Então assim, se a gente for evitar tudo na vida, você não vai andar de carro, você não vai andar de avião, você vai, né? Por exemplo, se o seu trabalho, eu fico observando aí pessoas que trabalham em um prédio de 20 andares, né, na parte de fora, pendurado. Gente, as pessoas não estão ali por brincadeira e porque está desafiando o perigo, não. É necessário que faça, é aquilo ali, gente, não tem outra opção, né? Então,
Ah, mas ele estava lá, estava à toa. Não, gente, é o lazer das pessoas. Infelizmente, a pessoa não consegue prever, por mais que ele olhe e fale, não, né? Porque se eles tivessem noção de que aquela rocha ia desprender, cair em cima deles, eles não chegariam até ali, não é isso? Então, gente, se vocês gostaram do vídeo, vamos ajudar aí, deixar um like, se inscrever no canal e vamos pedir a Deus que Deus abençoe as famílias dessas vítimas para que eles possam, né, se conformar, né, ter conforto pelo menos, né, conformar, ninguém conforma com a morte, mas pelo menos ser confortado, né, sentir assim uma paz e saber assim que tudo foi a vontade de Deus também que acontecesse, né? E que Deus abençoe a todos e vamos pedir a Deus para que Deus possa nos livrar de tais acontecimentos, né? Que Deus abençoe a todos.